Uma mão com uma tesoura corta um tecido branco. Uma mão pega uma fita métrica verde. Voz em off. Ao longo de 23 anos de existência, o FAO, o Festival Amazonas de Ópera, consolidou a cidade de Manaus como a capital brasileira da ópera. É um título importante, que tem por trás muita história, muito trabalho e políticas públicas perseverantes. O FAO também é o festival de ópera com a plateia mais jovem do Brasil, o que mostra o interesse das novas gerações pelo gênero da ópera. Para colocar de pé um espetáculo de ópera, muita gente precisa trabalhar. O que vemos no palco é o fruto da união de diferentes expressões artísticas e do trabalho de profissionais técnicos de várias áreas. E você, já pensou em trabalhar em uma montagem de ópera? Venha com a gente nesta série de vídeos conhecer os bastidores da ópera e saber um pouco mais sobre o Festival Amazonas de Ópera. Fundo verde claro, vários trechos de óperas, a câmera se distancia e surge a palavra raio-x na cor verde e da ópera na cor lilás. Figurinos usados nos espetáculos pendurados em araras. Em primeiro plano, tarja branca com letras azuis escrito figurinos. Melissa Maia. O figurino de ópera ele tem algumas particularidades, né? Primeiro, pela dimensão que é, porque é realmente algo que é muito grande, né? Você veste um coro de 50 pessoas, de 60 pessoas, então só aí já é um volume muito grande de figurino comparado a outros espetáculos que não exigem tantas pessoas no palco, né? A ópera ela já te traz para esse universo, né? Que tudo é muito maior, cenário é maior, figurinos são maiores e o volume de pessoas, porque a ópera precisa, né, desse poder vocal do coro. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio, porque já é uma quantidade de figurinos muito grandes. E às vezes, dependendo da ópera, esse mesmo coro troca de figurino 3, 4, 5 vezes. E também tem algumas particularidades, né? Por exemplo, a gente não pode apertar muito o pescoço, porque eles precisam, né, da garganta e de ter essa liberdade vocal. Então tem alguns detalhes disso, às vezes a roupa, principalmente feminina, não pode ser muito justa, né? Porque eles precisam abrir esse pulmão, abrir as costelas para que a respiração possa entonar a voz. Então tem algumas particularidades, mas eu acho que o maior desafio mesmo é essa quantidade de figurinos e como que eles dialogam com toda a história. Figurinos na cor cinza, em 2 níveis escrito com letras brancas e azuis, figurinista e o diretor de cena. Eu sempre falo que é uma questão um pouco de sorte, né? Porque é um casamento, né? O figurinista tem que casar com o diretor. E muitas das vezes acontece essa sorte, né? De você achar alguém que pensa a sua linguagem do mesmo jeito, que você já conheça o que aquele diretor está propondo, né? Porque tanto ele propõe na questão de como ele está pensando a estrutura da cena, e quanto a gente também vai estudando a fundo cada personagem individual, né? Então eu sempre trago uma proposta e dentro dessa proposta para cada personagem a gente vai discutindo qual que é o melhor caminho a se tomar. Figurinos coloridos, em 2 níveis escrito com letras brancas e azuis, figurinos, criação dos figurinos. O processo de criação primeiro começa com quando a gente recebe o libreto, né? Que trabalho é esse que estamos falando? Qual que é essa ópera, né? O que já foi proposto? E a partir disso o diretor define qual que é o estilo de linguagem que ele quer seguir. Se é uma linguagem realista, se é uma linguagem de ilusão fantástica. E a partir disso a gente começa a fazer uma pesquisa. Então, normalmente eu faço uma pré-pesquisa antes, bem geral, e apresento para o diretor. Falo, olha, eu comecei a pensar por isso. Qual que é o caminho que você gostaria de seguir? E dentro dessas opções, ele vai escolher um caminho e a gente começa a afunilar a pesquisa, né? Mãos de uma costureira, escrito com letras brancas e azuis, figurinos, formação de um figurinista. A formação acadêmica em si, ela não é necessariamente uma regra, né? Mas, normalmente, você tem que ter um pouco de conhecimento, obviamente, de moda, né? Um mínimo conhecimento de teatro, de roteiro, porque a gente precisa disso até para decupar o roteiro, né? Ver também que é muito importante a visão do diretor, né? Que o diretor, ele é o nosso primeiro guia, para a gente saber, a partir dali, para onde que a gente tem que caminhar a nossa pesquisa. Ao fundo, trecho de uma ópera. À frente, escrito em 2 níveis, figurinos, suas criações no palco. Você vê o seu trabalho no palco realmente assim, eu me emociono, porque como eu já tive em cena, hoje em dia é a minha forma de me ver em cena. É quando eu vejo meus figurinos prontos e eles na cena, assim, quando tudo isso se casa, né? A união da luz com o figurino, com o cenário, com os atores, e é quando isso realmente ganha vida.
E eu acho que isso emociona não só os profissionais que estão trabalhando, mas principalmente o público, porque é para eles que a gente trabalha. Eles que nos motivam, né? Então, se você não sonha, né, você não tem grandes ambições. Então, se você quer ser figurinista, aqui tem mercado para isso. Basta você procura a produção, entre em contato com a Secretaria de Cultura, porque eu tenho certeza que sempre vai ter uma porta aberta para quem realmente quiser fazer parte da equipe e quiser entrar nesse mundo que é mágico da ópera e da cultura no nosso estado. Cenas de outras óperas à frente com letras azuis, Visagismo, Eugênio Lima. Cada espetáculo ele tem uma identidade cronológica, né? Um período que ele se passa, qual é o ambiente que aquele grupo de uma cena. Nós vamos buscar toda a referência daquele período para traduzir para esse momento. E a partir daí a gente vai criar a personalidade de cada personagem desse momento, levando em consideração que é tudo um conjunto, né? É o figurino, é a iluminação que é muito forte, a gente precisa chegar até o público com essa estrutura visual e a maquiagem ela acaba sendo um pouco mais carregada. A gente até acha engraçado que quando nós vamos fazer esse processo, as pessoas que estão sendo maquiadas no camarim, a gente fica, caraca, tá um pouquinho mais clara ou tá um pouquinho mais marcada. E a gente percebe que quando a gente vai para a iluminação, esse material some todo. É uma soma. Porque quando se cria o espetáculo, o diretor ele cria essa estrutura. Dentro dessa estrutura, nós trabalhamos em conjunto, figurino e o visagista, para criar a personalidade desse personagem. Dentro disso a gente vai pensar nesse cabelo, em como ele se vestia, como ele se comporta, que cor do batom ele vai utilizar, qual a estrutura facial dele para poder dar essa essência do que seria o personagem no espetáculo. Nós temos um processo de construção. O espetáculo é definido, depois da definição do espetáculo se definem os personagens. Esse personagem vem pré-elaborado de como ele seria e a gente começa a pensar nesse figurino. O figurinista desenha o figurino e a partir dessa identidade do figurino a gente vai criar essa personalidade para ele. Aí, geralmente, um mês antes do processo a gente começa a montar a estrutura da maquiagem e desse cabelo no personagem. Um homem sendo maquiado. Em 2 níveis, escrito com letras brancas e azuis, Visagismo, formação de um figurinista. Tem vários cursos técnicos, tem curso de especialização dentro dessa área. Geralmente a gente não decide, vou ser visagista de uma vez. A gente acaba se descobrindo com maquiagem, vou falar por mim, acabei me descobrindo com maquiagem e com cabelo. E depois disso eu fui direcionando para outros cursos mais técnicos. Ao fundo, 2 solistas, em 2 níveis com letras brancas e azuis, Visagismo ou espetáculo. A gente assiste já pede para que não dê nada errado. Mas é bem gratificante quando você vê que você pensou naquele personagem, cada pessoa que está em cena, você pensou em como ele vai estar, em como vai ser esse cabelo, em como ele vai se comportar, em como vai ser essa pintura, se a textura da pele está interessante, quando a gente vê que tudo está funcionando associado com luz, com filmagem, com figurino, a gente percebe que realmente valeu a pena. Precisa que você goste do que você está fazendo, porque a construção de cada personagem, ela precisa que a gente esteja engajado nisso, né? Mas é gostoso de fazer. Cenas de outras óperas. Novamente, outras cenas de óperas. Fundo Branco, patrocínio Masterlei de Incentivo à Cultura. Bradesco, patrocínio Motorola. Produção Vlanderen. Parceiros Alegro HD, TV Encontro das Águas. Apoio Catavento Museu de Ciências e Carioca Instrumentos Musicais. Realização a ADC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Amazonas, Governo do Estado. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Narração Sandra Amazonas. Edição e finalização Thaís Almeida e Gisele Almeida. Direção e consultoria Gilson Mauro Pereira. Intérprete de Libras Crisionei Gomes, Joabe Barbosa, Raquel Pinheiro. Audiodescrição Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. 21 anos mais perto de você. Um novo tempo. A luz através dos dedos.